Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Essa semana nós estamos discutindo a atuação do crime organizado. Participam dessa nossa conversa o sociólogo Dário Souza e Silva, o especialista em crime organizado Giovanni Quaglia e o ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel. Nós vamos retomar a nossa conversa com mais uma pergunta de telespectador. A imprensa contribui com o aumento da violência no país? A imprensa não cria fatos, né? Eu acho que isso... eu falava que é importante a questão da informação. A imprensa também educa, né? No sentido que ela dá visibilidade a setores da sociedade civil, como nós que estamos aqui, né? Apresentando dimensões para que a população possa pensar o problema e se posicionar de uma maneira talvez mais propositiva, de maior cobrança em relação às responsabilidades dos governantes, as possibilidades comparativamente com outras situações, como já foi mencionado aqui, outros países, a maneira como eles enfrentaram isso. Eu acho que a imprensa educa potencialmente a população. Agora, é claro que há momentos, né, em que a gente vê repetitivamente a apresentação de soluções imediatistas. Existem setores de imprensa que não estão necessariamente comprometidos com o esclarecimento. É importante que a gente subdivida isso, né, de que imprensa se está falando. Existe uma imprensa sensacionalista, existe uma imprensa politicamente orientada, que entra nesse jogo da mercadoria política que o crime representa, né, que responde isso de uma maneira mais conservadora e mais não necessariamente comprometida com a resolução no que se refere aos direitos civis da população. Então, isso aí faz parte do problema, porque você não pode censurar a imprensa. Eu não culparia isso existe em qualquer país do mundo. Exato. Em condições normais, a imprensa tem que divulgar. Tinha uma opinião a dar também sobre isso? Não, eu acho que os meios de comunicação têm uma função extremamente importante. Primeiro é de apresentar os fatos da forma mais objetiva. E quando acontecem situações como aconteceram no Rio recentemente, ou em São Paulo faz 2 ou 3 anos atrás, a imprensa divulgou o que estava passando. E foi no Brasil e imediatamente foi no mundo. Então, isto é uma imprensa que estas situações chamam muita atenção. Queima de ônibus, um helicóptero que cai. Isto é um lado do trabalho da imprensa. Agora, eu concordo que a imprensa tem uma função não somente de informação, mas também educativa, né? De mostrar os problemas, mas também de mostrar as soluções. Agora, às vezes tem um desequilíbrio entre esta imprensa assim mais chamativa, né? E o resto. Mas... Agora, há uma questão assim, por exemplo, tem uma regra do jornalismo que diz o seguinte: se o cachorro morder alguém, isso não é notícia, mas se o sujeito mordeu o cachorro... É notícia. É notícia, né? Toda hora a Polícia Militar está sobrevoando o Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro, fazendo aquele tipo de operação. Aconteceu que dessa vez o helicóptero foi alvejado e caiu. O que existe por trás vamos dizer assim, da notícia, do fato espetacular, inusitado, que foi o helicóptero ser derrubado pelos traficantes, na rotina do policiamento e desse enfrentamento aqui no Rio? Até em função da queda do helicóptero, a grande mídia esqueceu que uma outra aeronave foi derrubada em 84, no Morro do Juramento. A grande mídia esqueceu que pelo menos 2 pilotos foram baleados nos últimos 5 anos também, em enfrentamentos nesses voos espetaculares sobre favelas, né? A grande mídia esqueceu que a Força Aérea Brasileira, na década de 90, informou o governo do Estado que esses voos eram muito perigosos. Então, de fato, ela não analisou. Você acha que esses voos são muito midiáticos e menos... Esses voos, deveriam ser mais... Olha, eu operei com frações do terreno, dentro de favela, esses voos são desnecessários. A Polícia do Rio de Janeiro ela fez uma opção de utilizar a aeronave como plataforma de combate. Isso só existe no Rio de Janeiro. No mundo, isso não existe. É altíssimo risco para o piloto, para o morador da favela, que a aeronave pode cair. Essa aeronave sempre voa num limite máximo da sua potência.
Elas não são aeronaves construídas para esse tipo de ainda emprego. que fossem aeronaves de combate, que fosse o Apache, que fosse uma aeronave de combate, efetivamente um Gazelle, ela não deveria estar voando a tão baixa altitude em cima da sua casa, da minha casa. Eu sou morador, eu tenho o direito de não ter um helicóptero em cima da minha laje com um atirador na porta. Ah, mas isso aí é para enfrentar o bandido. Olha, então, Estado, descubra uma outra forma mais inteligente que não coloque minha vida em risco, por favor. Porque não é assim que o Estado enfrenta o bandido na Zona Sul, e não é mesmo. Isso é um direito. É um direito que o morador tem, é um direito. e a grande mídia ela é seduzida por isso. Naquela grande operação da Polícia Militar, em setembro de 2007, onde 20 marginais foram mortos, 20 suspeitos, todas as revistas semanais, todas elas, aplaudiram a operação policial. Aquilo foi o quê? Foi franco Aquilo atirador? foi uma operação no Complexo Alemão, onde 20 suspeitos, 22 suspeitos morreram. E a grande mídia aplaudiu, mas aplaudiu muito. E todas as revistas semanais, todas. Até que, enfim, a polícia do Rio de Janeiro sai da passividade e passa para a atividade. A grande mídia ela não apurou que a polícia do Rio de Janeiro sempre matou muito. Ela matou um pouco mais naquela operação, mas sempre matou muito. E ela também não apurou o resultado final da investigação, que descobriu que alguns não eram marginais, morreram com sinais de execução. Depois ela não foi lá na frente investigar isso. E ela também não investigou que a favela não foi ocupada depois daquela operação. Então, todo aquele esforço foi em vão. 20 pessoas mortas, civis baleados. Então, que esse tipo de operação não tem nenhum sentido, a não ser que seja para ficar no local, para ocupar e ficar. Em absoluto. Ela é uma operação que é aplaudida. Eu lembro que, à época, o presidente Lula estava no Rio e ele disse, no dia exato da operação, que o narcotráfico não se combate com pétalas. O presidente Lula aplaudiu a operação. O governador Sérgio Cabral disse que era política, sim, do enfrentamento, e doa quem doer, e a grande mídia foi a reboque. Virou moeda política mesmo, realmente virou uma boa moeda. Assim como a operação da Polícia Militar no rodoporto do Castelo, em São Paulo, no Castelinho, aumentou, digamos assim, o índice lá de Alckmin de 9% para 22%. A morte de 20 bandidos dentro de um ônibus trouxe o Alckmin, melhorou o Alckmin politicamente em São Paulo. Olha que interessante, as pessoas querem isso mesmo, as pessoas querem essa solução. É a solução que a sociedade espera, mas não funciona. A gente tem que dizer para a sociedade, olha, isso não funciona, isso já foi testado, isso não funciona. Vamos apresentar aqui uma outra solução, menos traumática, de média duração. Nós temos mais uma pergunta de telespectador sobre esse assunto. O senhor acha que a polícia foi omissa na morte do integrante do Afro-Reg? Olha, eu estou acompanhando assim, de muito perto. Eu conheci o Evandro, vi todas as imagens. Eu acho que a gente deve aprender a não pré-julgar. E sempre que nós pré-julgamos, nós erramos. Não concordo daquela forma que o capitão trabalhou, que o policial trabalhou. Não faria aquela abordagem daquela forma. Acredito que seria mais criterioso na abordagem, mas ainda é muito cedo para dizer que os policiais autorizaram a fuga dos marginais, é muito cedo para dizer que a polícia se omitiu ao socorro, é muito cedo ainda. Não posso ir à televisão dizer que o capitão é um criminoso, eu posso até dizer que ele trabalhou muito mal na ocorrência, mas dizer que ele é um criminoso é muito prematuro. E você, Dário, o que você... Eu acho que tem uma, independente do curso, prudente ou imprudente, que a opinião pública e o processo vai levar, tem uma dimensão simbólica que essa já fez um dano considerável, né? No espaço muito curto de tempo, né, a gente teve um evento dramático, um evento limite, né, que foi a queda do helicóptero. E a população do Rio de Janeiro, do Brasil e até fora, teve uma dimensão da gravidade do problema da violência no Rio. Foi um fato catalisador. Foi catalisador. Naquele momento, por mais desconfiada, por mais descrente que a população tivesse, não apenas da Polícia Militar, mas dos organismos de segurança pública, ela se colocou no sentido de cobrar uma ação efetiva, né? Se colocou do lado dos organismos da ordem, né? No espaço muito curto de tempo, depois, né, acontece esse registro de imagens que é muito simbólico. Aí né? coloca em xeque Exato. a legitimidade dos organismos da ordem, derruba a competência. Muito, né? Acho que Amplia. esse drama é característico do problema da violência no Brasil, em particular aqui do
no Rio de Janeiro, de você não ter vamos dizer, uma linha clara entre o certo e o errado, o que é a ordem, o que é a desordem, o que é legal, o que é ilegal, o que é formal, o que é informal? Acho que houve uma leniência muito grande, histórica, né, do Estado em relação